que a gente era o super-homem, né? Só que até o super-homem tem a criptonita, né? É verdade. E que acaba com ele. Então o pastor também tem a sua criptonita, né? Tem até um livro aí que eu estou lendo que fala sobre isso. Eu tenho um livro E também. Kryptonita, né? O nome né? dele. Isso. Eu comecei a ler ele ontem. Então, cara, hoje não. Hoje a gente tem tentado colocar na cabeça das pessoas que o pastor, cara, tem os problemas dele. Tem dia que ele não vai na igreja, vai mandar outra pessoa pregar, né? Hoje, esse conceito tem mudado. Mas eu até te conheci, Denis, porque Hum. hoje eu tô doente. Uhum. Então eu estou ali procurando ajuda, acabei te achando, não sei nem como, mas eu te achei, Oh, que legal. né? E hoje eu estou com 54 anos. Eu não tenho problemas, né, com o meu pastor, porque a gente tem a liberdade, igual o Rodrigo falou aí, mas eu dependo hoje financeiramente da igreja. Uhum. E eu me converti em 87, eu estou até hoje na mesma igreja onde eu me converti. Né? Eu tive vários motivos para sair. Eu creio que às vezes coisas minhas mesmo, eu que estava errado, e coisas também que a igreja errou, né? Mas eu fui lá, conversei, a gente chorou, a gente se abraçou, a gente pediu perdão e eu estou aí 33 anos na mesma igreja que eu me converti, Que legal. né? O meu pastor hoje ele está com 79 anos. Pô, e ele é uma bênção, né? O filho dele é uma bênção. E a igreja, graças a Deus, ela é uma igreja que cresceu muito, muito. A gente tem, né, tem missionário fora do Brasil e são pessoas de caráter, né? Mas, cara, o que acontece? Desde o dia que eu comecei a pastorear, que foi em 97, de 97 para cá eu dependo da igreja para sobreviver financeiramente. Só, cara, que o desgaste é muito grande. As decepções, o problema é esse, cara. A gente deixa entrar coisa no coração da gente, cara, que vai adoecendo a gente. Infelizmente, eu deixei algumas coisas entrarem, né? E no momento que eu estava numa crise aí, né, psicológica muito grande, eu também cometi alguns erros, né? E para te falar a verdade, eu não consigo hoje me perdoar. E isso está afetando o meu ministério, porque às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu falo, pô, mas eu não sou digno de falar isso porque eu errei aí, né? Então eu tenho aprendido muito, né, com o Denis, eu tenho aprendido muito com algumas pessoas que eu estou lendo, né? Mas eu fui ensinado, né? E o Denis sabe disso porque ele é psicólogo, e tem coisa que fica aqui dentro, cara, que você aprendeu errado, mas que você não consegue tirar. Para você trocar né, esse pensamento, cara, é muito difícil. Então, hoje eu tenho dificuldade. E como eu estou hoje, né, passando por um problema psicológico, estou tomando medicação, né, porque estou aí numa depressão, né, estou tomando uma medicação, mas eu estou pastoreando, Uhum. né, estou pastoreando. Só que esse problema que eu estou hoje passando, psicológico, está afetando hoje no crescimento da igreja, está afetando hoje nas finanças da igreja, né? Eu, para te falar a verdade, cara, hoje, né, se não fosse a fé, eu teria fechado a igreja, teria fechado, porque todos os meus recursos hoje eu já coloquei na igreja, né, financeiro. Esse ano eu coloquei, rapaz, para te falar, há 20 anos atrás eu fiz aquela questão da previdência privada Certo. em Previdência um privada. banco, e eu fiz aquilo, cara, e eu tinha até esquecido que eu tinha feito.
Aí, numa crise que eu passei aqui ano passado, financeira, eu procurando lá no banco uma questão de eu fazer um empréstimo, eu descobri que eu tinha essa previdência e eu tinha 49 mil guardado lá. E eu não sabia. E aí eu peguei esse dinheiro, cara, coloquei todo na igreja, ofertei na igreja, né? E a igreja continua com problema financeiro, porque a gente paga aluguel. Hoje eu não tenho mais nada para ofertar, não tenho nada mais para pôr na igreja mais. E se chegar dia 31 de dezembro e Deus não fizer um milagre, eu vou ter que fechar a igreja. 10 anos de luta, né, aqui, na igreja daqui, e eu tô vendo, cara, que o negócio tá caminhando para o fechamento da igreja. E isso, eu sei que se eu fechar a igreja, cara, esse meu problema de depressão, isso aí vai piorar mais ainda. Né? Então, esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Muito bem. Eu já ajudei muito pastor, mas hoje eu estou precisando de ajuda. Primeiro, cara... Porque eu não estou me sentindo hoje, por uns erros que eu cometi, de estar na frente da igreja. Mas aí vem a questão financeira, eu falo, como é que eu vou sair? Eu vou voltar para o mercado de trabalho hoje? Se eu for voltar para o mercado de trabalho hoje, eu vou ganhar aí de quê? Não sei, de 1.000 a 2.000 reais, né? Eu não vou conseguir me sustentar. Carlos, primeiro quero agradecer por compartilhar, viu? É muito coragem, muita coragem da sua parte, né? Colocar essa situação. E, mais uma vez, lembrando que esse é o lugar para ser colocado, né? Porque, justamente, o objetivo aqui é justamente tentarmos encontrar. Lógico, a gente não vai conseguir resolver, né, algumas situações. Talvez, desse primeiro caso, pode ser que abriu uma luz ali, poxa, eu acho que eu vou fazer dessa forma, né? Daquela história do casal, né, que a gente colocou. Mas tem outros que não, né? Tem outros que é questão realmente de um pouco mais de tempo, de paciência, mas tem algo que, assim, sem dúvida, vai fazer toda a diferença, que é a perseverança. Quando você coloca a questão do desgaste, é interessante pensar porque, como você tinha colocado, os pastores eles têm ensinado, né, e consequentemente aprendido sobre esse superpoder que foi dado não por Deus, mas por outra pessoa aí que ninguém sabe quem é esse daí, né? E aí é interessante pensar que os filhos das trevas eles são muitas vezes mais antenados do que nós, como a palavra diz, porque em vários lugares que cuida de pessoas, várias profissões que cuidam de pessoas, eles têm assistência, existe uma assistência para poder ele não pirar. Um exemplo disso, eu, né? Então, por exemplo, toda quinta-feira eu tenho um encontro com o meu psicólogo, né? Às vezes 15 dias, às vezes uma vez por semana. Então, porque é o seguinte, quem cuida precisa ser cuidado. Isso já foi dito, explicado, e como eu disse, os psicólogos, em específico os psicólogos, se eles fazem atendimento, se eles não tiverem uma supervisão de um outro psicólogo, eles podem receber uma advertência e até chegar a ser suspenso, né, o direito de clinicar. Né? Então, olha só. Só que no caso do pastor, parece que não acontece muito isso. Né? Na verdade, hoje nós estamos num tempo um pouco diferenciado, ainda tem muita coisa tem muitas águas para correr, né? Mas há um tempo atrás, se você dissesse que não, eu tenho uma pessoa que eu posso, né? Eu tenho um psicólogo, eu tenho, rapaz, a pessoa te, Não, eu não tenho. né? E aí, não, eu falo assim, quando você dizia, né? Assim, alguém dissesse, melhor, quando alguém dissesse, não, eu tenho um psicólogo, eu tenho alguém, né, que está cuidando. E isso eu falando de psicólogo que ainda é mais brando. Você falar psiquiatra, aí pronto, aí entrou numa situação mais crítica e até mesmo de endemoniamento. Você está endemoniado, você está sem fé, você não tem mais nenhuma relação, você não tem relação com Deus, você está assim. Eu quero dizer que nós estamos nesse trabalho desde 2016. Olha, o que eu já peguei e pego
né? É só você entrar no Facebook, depois eu mando para vocês aí. O tanto de comentários que tem, toda vez que eu posto alguma coisa sobre 76,4% dos pastores estão com transtornos e sintomas psicológicos. Aí, quando você vai ver as leituras, tem gente que vai falar assim, poxa, é verdade, vamos cuidar melhor dos pastores e tal. E tem uma galera que começa a meter o pau. É porque não tem o chamado, né? É porque, olha, tanto que no livro que vocês receberam lá, o Síndrome de Burnout, tem um trechozinho lá, depois você vê, tem um comentário assim, que você, rapaz, já tô de esganar uma pessoa daquela. Mas, alguns pontos precisam, você falou sobre algo que eu vou chamar de plasticidade, você vai ver isso dentro da aula também. Chama de plasticidade, plasticidade neural. Todos nós, dentro de nossas construções, né, nós vamos moldando a partir de aprendizados. Né? Quando eu falo moldando, não é o moldar mesmo, né? Na verdade, é o aprendizado que vai acontecendo. E esse aprendizado acontece por aquelas pessoas que influenciam algum tipo de poder na gente, principalmente os pais, professores, no nosso caso, os pastores. Então, eu tive pastores na minha adolescência que surtiu um efeito muito grande até hoje, né, por causa da sua autoridade, do seu poder. E aí tem um negócio que você falou que chama-se ressignificar. Um grande desafio nosso é ressignificar algumas coisas, trazer um novo significado para algumas coisas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Tem até aquele ditado que fala, né? Como nós queremos coisas, como é que nós queremos que as coisas aconteçam diferentes se nós fazemos as mesmas coisas, né? Então, se... Estão me ouvindo direitinho? Como é que nós queremos que as coisas aconteçam diferentes se nós estamos fazendo as mesmas coisas? Então, não vai acontecer nada, né? A não ser que seja uma de ordem de milagre. Então, algo que você você vai ter que descobrir primeiro é se perdoar. É o primeiro ponto aí que está te amarrando aí. Né? Massacrando. E aí, mais uma vez, assim, e é interessante porque entra na questão lógica, né? A questão lógica e a questão afetiva, emocional. Por quê? Porque na lógica você sabe que já está perdoado. Na lógica você sabe que Jesus na palavra. A palavra. Então, assim, você está cheio de fé, está cheio de lógica, cheio de certeza, só que você está preso numa questão emocional, que precisa saber por que você está preso nessa questão emocional. Tá travado aí. O que aconteceu? O que está acontecendo que não está liberando a questão lógica? Né? Porque, como eu disse, é uma coisa, assim, teoricamente simples de resolver. Né? Mas existe algo que está aprendendo aí, que eu vou dar uma dica para você. Você precisa se perguntar. Você precisa fazer perguntas. Você vai pegar um caderno, tá? Ou hoje ou amanhã, você vai pegar um caderno e vai encher de perguntas. Perguntas, mas as perguntas, não necessariamente você vai encontrar as respostas de imediato. Então, você vai fazer as perguntas, vai pegar o papel, vai escrever. A primeira pergunta é óbvio, né? Por que eu não consigo me perdoar? Aí o segundo, o que está me segurando em relação a isso? Eu entendo a questão lógica. Por que eu não estou internalizando essa questão lógica? Você vai fazer perguntas. O máximo de perguntas que você puder. 20, 30 perguntas. Depois você vai ler as perguntas de novo. Você vai fazer a pergunta, você vai escrever as perguntas, você vai fazer depois, vai ler as perguntas. Só que ao processo de você fazer a pergunta, automaticamente nosso cérebro vai querer dar a resposta. É rapidinho. Você vai fazer a pergunta já trazendo a resposta. E isso você deixa acontecer. Deixa acontecer, mas você já vai para a próxima pergunta. Deixa acontecer, vai para a próxima pergunta. Depois você volta às perguntas e vai começar a tentar responder. Não necessariamente escrito, mas tentar trazer. Sabe? Você gastar tempo nessa pergunta. Por exemplo, colocar a primeira. Por que eu não estou conseguindo me perdoar? E aí vai estar trazendo a pergunta. Aí vai ficar pensando. Você vai passar amanhã pensando nisso. Mas por quê? O que aconteceu? Qual foi o trecho que aconteceu?
Porque, assim, não necessariamente é algo que aconteceu na sua infância, né? Os seus 50 anos atrás, quando você tinha 4 anos. Não necessariamente é isso. Às vezes foi uma coisa que aconteceu o ano passado, né? E está acontecendo, mas por que você não consegue? Porque, assim, se isso não acontece, se isso não acontecer, você não vai conseguir resolver outras questões. Então, sempre vai estar preso a uma questão. E é um passo por vez. Resolvi um problema, beleza, vou continuar. Segundo, vou continuar. Terceiro, vou continuar. Eu penso, Carlos, que você está no processo já de sair desses problemas aí. Tá? Por quê? Primeiro, porque você está aqui. Segundo, porque você é corajoso para poder expor. Né? Terceiro, porque você admite. Então, se, vamos pensar, você chegasse e falasse a mesma coisa, apenas dizendo, eu estou vivendo essa questão depressiva, né, vivendo dias depressivos, não consigo me perdoar, eu ia dizer justamente o que você já está fazendo. Você precisa estar em lugares como esse, você precisa aceitar a situação, você precisa perceber, né, e ter essa coragem e fazer isso que você está fazendo, procurando formas de ajuda, como essa, como um livro, como algo desse tipo. E aí, como eu disse, se esses pontos eles estão afetando, aí você já sabe que está afetando a questão do crescimento da igreja, finanças da igreja, e não só isso. Né? É uma pergunta que eu preciso fazer que você não mencionou. É como está a família. Então, a minha família tá bem, né? A minha esposa, ela é muito cabeça feita, né? Ela é pastora também. Meus filhos também estão tranquilos, graças a Deus. Amém. E essa questão está mais mesmo aqui, né? E tem uma coisa que eu penso, de repente eu estou errado, né? E você pode até me ajudar. Hoje, financeiramente, eu não posso procurar um psicólogo. Uhum. Eu estou indo num psiquiatra, né? Mas eu vou assim, estou indo esporadicamente, né? Mas o psicólogo, por ser uma questão de repente semanal, eu não posso hoje financeiramente. Mas eu acredito que eu também não posso ir em qualquer psicólogo. Eu teria que ir num cara que de repente seja pastor também. Porque se eu for num psicólogo que ele não conhece a palavra e o cara é ateu, eu não acredito que esse cara vai poder me ajudar, né? Porque tem coisas que eu preciso que um cara que conheça a palavra, que ele possa me ajudar. Então, quando eu indico alguém, eu falo, olha, você não adianta só conversar comigo, não, você vai ter que procurar um psicólogo. Mas eu falo, se o cara não, se a psicóloga ou a psicóloga não for cristão, eu acredito que não vale a pena você ir. Vamos supor lá, o cara ou a menina está com problema de homossexualidade. E eu não vou conseguir ajudar nessa área. E o cara vai num psicólogo e o cara é homossexual, o que ele vai dizer para essa pessoa que está aí com essa dúvida? Ele vai mandar o cara sair do armário. Na verdade, né, eticamente, né, Uhum. aquilo que eu te falei, né, eticamente, enquanto psicólogo, nós não temos esse direito, né, de fazer induções, até mesmo para quem, por exemplo, eu no consultório psicológico, eu não evidencio ser pastor, né, considerando, quando eu faço, na verdade, eu não estou mais fazendo atendimentos, a não ser para pastores, né, pastores Uhum. líderes, mas quando eu fazia os atendimentos livremente, então não colocava isso e nem muito menos colocava inferência bíblica. Mas, lógico, que isso havia uma oração, por exemplo. Então, aliás, todas as vezes que eu estava atendendo, eu estava orando. Né? É diferente. Mas, Uhum. Pois é. no momento do trato, eu não posso pedir para que a pessoa, por exemplo, ela, né, faça algumas coisas. E assim, como eu disse, isso é na teoria, mas a gente sabe que não acontece isso muito na prática. Então, por exemplo, a pessoa que você colocou, a pessoa está com esses problemas em relação à identidade, né? E aí encontra uma pessoa que vai dar força,
Não, você tem que... O que é que você quer? Porque, na verdade, como eu disse, ele não vai dizer assim, não, você tem que pegar e fazer isso aqui. A pergunta que ele vai fazer é, o que é que você quer realmente? Né? Na expectativa da pessoa, não, eu quero soltar a franga, né? Então vá, faça isso. Então ele não está mandando, mas ele está usando o que aquela pessoa quer. Então é um pouco complicado nesse sentido, né? Nós vamos ter... O Zoom falou que tem uns 10 minutos aqui. Olha, Posso fazer um comentário ali? pode, lógico, Rodrigo. Falando do pastor Carlos, né? Hoje realmente a gente vê uma nova geração aí e de pastores que realmente vem nessa linha de você ser transparente, você ser cuidado por pessoas, porque o pastor precisa disso, né? Existem algumas igrejas que fazem uma mentoria para pastores que cuida de todas as áreas. Então vai ter alguém para acompanhar, para poder compartilhar, para dar novas estratégias também. Se caso o pastor Carlos tiver interesse, tem a rede Inspire. Verdade. Pastor Carlito Paz, lá eu conheço. Conhece? Conheço, já estive lá. A igreja do Senhor tem quantos membros, mais ou menos? Aqui em Juiz de Fora a gente está aí com 50, 60 membros. 50. Existe uma mentoria para pequenas igrejas, inclusive eu faço parte também. A gente teve mentoria agora um pouco mais cedo, às 3 horas da tarde. Eu tive lá no Carlitos, inclusive o pessoal, os meus pastores estão lá agora na semana da virada, né? Sim. Tem um grupo de mentoria para pastores de igrejas pequenas que acabam ajudando com estratégias e também para compartilhar um pouco, né? Sobre as questões, né, problemas e tudo mais. Então, se caso o senhor quiser, depois eu passo o contato. O valor para se filiar é R$50 por mês. É um valor muito baixo pelo retorno que é dado, né? E o filho do senhor não é pastor? Não, eu tenho um filho de 33 anos, ele é baterista. Sim. Eu tenho um de 25, que ele é do louvor, tenho chamado para pastor. E eu tenho um de 14. Sim. Às vezes um dos filhos pode até dar uma ajudada na igreja, se a gente confiar um pouquinho mais neles, vai ajudar, o Senhor vai aliviar e talvez vai trazer uma renovação, algo. A nossa igreja em Ribeirão Preto passou por um processo de renovação. Nosso pastor sênior, ele tem 60 anos e tem 2 filhos, um de 35, outro de 36. E quando ele começou a confiar em um dos filhos, o que tem 35 anos hoje, ele, em 2 anos, deu um salto na igreja. Ele criou uma banda, que eu não sei se o pastor Denis, se o pastor também conhece, chamada Central 3. Conhece? Conheço. Não conheço, não. Tá no toca-CD do meu carro. Sim, faz parte da nossa igreja em Ribeirão Preto. O líder da Central 3, que criou o Central 3, é o meu discipulador. Então, a nossa igreja aqui nasceu com o DNA de Ribeirão Preto e eu tenho acompanhamento do Pedro Paulo Rosa, que tem nos ajudado muito. Então, quando o pastor sênior confiou um pouco mais no filho, aquilo explodiu. A igreja tem crescido demais e nós estamos aí plantando igrejas em vários lugares do Brasil. Já tinha também, né? E está passando por um processo de renovação. Às vezes é bom compartilhar um pouco também com os filhos, porque às vezes o ministério vai avançar e vai crescer ainda mais, né? Mas Deus é que vai direcionar nisso. Eu sei como é que é. Obrigado, tá, Rodrigo? E algo que, como você colocou, né, 30 e poucos anos, né? 33 anos. Aí vem a pergunta, quantos desses 33 anos, todos os anos você consegue tirar férias direitinho? Já tem 10 anos que eu não tiro férias, porque assim que eu vim para Juiz de Fora, veio uma crise financeira que atingiu muita gente, né? E agora com essa pandemia aí também, né? A gente tá com esse problema financeiro, então eu não tenho como sair, não tenho, né? E essa questão, eu sei que isso é muito importante, porque eu prego isso, eu ensino isso, né? Mas eu já tive a experiência de tu sair para tirar férias duro, é pior do que tu não tirar férias, né? E aí complica, porque a esposa precisa de férias,
Aí você vai sem dinheiro, cara, chega lá, ela tem que limpar a casa, tem que cozinhar, e aí, quer dizer, ela não tira férias, né? Vamos conversar sobre isso na próxima semana. Nosso Certo. encontro seria dia 25, certo? Só que aí, no Aham. caso, 25 é Natal, então nós vamos para o dia 18, Certo. certo? E aí, se você me permite, no caso, a primeira parte desse momento, eu queria continuar falando sobre o que nós estamos conversando sobre essa situação, né? Agora, esse ponto, né, eu queria que você pensasse sobre, inclusive, sobre o que o Rodrigo colocou. Assim, porque assim, vamos pensar uma coisa, né? Você falou uma Ah, coisa assim, preciso de um milagre, porque senão em dezembro vamos fechar a porta, é, né? E é. aí, talvez uma das coisas que está lhe perturbando também e se realmente fechar a porta, Isso tem me perturbado bastante. né? E aí a pergunta, e aí eu quero lançar o desafio, né? Assim como eu lancei esse desafio das perguntas, né? Primeiro pensando na questão da pessoalidade, né? Ou seja, da sua vida em específico, mas eu queria que você criasse uma estratégia considerando a possibilidade de fechar, né? Aham. Por quê? Porque aí você consegue ter uma visão, você vai trabalhar uma outra parte do córtex frontal aqui, do seu cérebro, pensando sobre essas questões de planejamento. E uma delas é incluir pessoas, né? A possibilidade de incluir pessoas, né? E ver como é que poderia ser. Enquanto isso, né, como você falou, você tem o seu amigo, né, como o seu pastor de 70 e poucos anos, né? 9. 79 anos. Pelo que eu entendi, você tem um vínculo de amizade. Eu penso que ele já está sabendo sobre a sua situação, Sabe, sabe. né? Penso também que vocês trocam ideias sobre essa situação. Hoje, no caso, eu troco muito com o filho dele, que está com 43 anos, e ele já está nessa visão mais transparente, né? Porque a cabeça dele é outra. E eles estão até lá no Carlito lá essa semana, e Uhum. eles têm lá, né? Eu tinha até um acesso lá, né? Que eles tinham me passado para eu poder acessar os conteúdos lá, mas eles mudaram lá alguma coisa lá e perderam o acesso, então eu estou até sem o acesso lá, porque eu pegava muita coisa lá na rede Inspire, Uhum. né? Mas ele voltando de lá agora, ele sempre traz alguma coisa e ele me liga, a gente tem um laço muito grande. Mas eles não conseguiram implantar o discipulado como tem que ser. Porque cada um, cara, está envolvido na sua igreja, e a sua igreja está crescendo, e eles não dão conta, então eles não conseguem ainda, eu já até falei isso para eles, enquanto eles não pegar um pastor e remunerar esse pastor só para pastorear pastores, eles não vão conseguir implantar. É verdade. Porque esse pastor de 79 anos, ele pastoreia uma igreja de 1.000 membros, É verdade. entendeu? E o filho dele hoje, de 40 e poucos anos, é os 2 braços dele. E eles não têm como pastorear outros pastores, não tem. Quando a gente liga ou manda mensagem, eles prontamente atendem. Mas no outro dia, cara, eles acabam nem lembrando, porque os caras têm 1.000 pessoas lá com problemas. Uma igreja de 1.000 membros é uma igreja de 1.000 problemas, né? E então eles não conseguem dar a atenção que a gente precisa, né? Eu E acho lá que no também, Carlito, viu, Carlos? A gente só tem um minuto, menos de um minuto, certo? mas eu acho que cabe, inclusive, trazer essa consideração que você trouxe. Penso que já deve ter trazido. Mas, assim, considerando que existe uma igreja de 1.000 membros e você é filiado a ela, né? Eu penso que é uma igreja mãe, né? E você é igreja filha, suponho. Isso, isso. Eu acho que está na hora de falar assim, olha, eu preciso aí de um apoio, até mesmo de atendimentos psicológicos. Eu acho que eles precisam, já que eles não estão dando esse suporte,
né? Assim, tipo, mas eu acho que eles têm recurso para isso, né? Mas eu quero orar com vocês. Deixa eu ver se dá. Amém. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela vida do Rodrigo, do Carlos, da Simone, da Vera, não pode estar continuar, mas de cada um de nós. E que o teu nome seja exaltado sempre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada um dos meus irmãos.